Bom, passo a passo, como que você vai fazer então, tá? O que normalmente eu faço aqui, eu vou passar para vocês. Primeiro, gente, na anamnese, é muito importante que você saiba todos os problemas de saúde que esse paciente tem. Por quê? Você não quer que ele tenha, passe mal, não por causa do processo que ele vai passar de tratamento, mas por uma diabetes, uma crise de hipertensão. Eu já fiz diversos vídeos falando sobre cada uma delas, como que você tem que fazer o protocolo de atendimento de cada uma delas. É importante esse paciente saber, você saber do paciente, se ele tem algum desses problemas, tá? Os medicamentos que ele tem uso, tá? Seus hábitos, os vícios. Por que os vícios, Bianca? Se o seu paciente fuma, ele vai ter que parar de fumar. Não tem jeito, gente. Como que você vai jogar mais de 7.500 substâncias tóxicas dentro da boca, né? Correr o risco de se queimar, correr o risco de ter uma série de outros problemas enquanto você está fazendo tratamento de câncer, não dá, né? Então, tem que parar. Os hábitos, por exemplo, se o paciente usa palito, vocês sabem que o palito, ele pode machucar a mucosa. E durante o processo de tratamento, ele não pode machucar a mucosa de maneira nenhuma. Porque aquilo pode não cicatrizar, gente, vira uma ferida aberta, tá? Então, ver mesmo quais são os vícios que o paciente tem, se ele usa palito, o que ele usa para higienizar. Observe a higienização dele. Nunca a higienização foi tão fundamental quanto vai ser agora, tá? Ele tem que realmente escovar bem os dentes. Não tem jeito. Sobre o tratamento, a previsão, né, do início. Então, você tem que saber quando que vai ser o início para que você possa calcular a sua agenda aí, né? A localização do tumor, fundamental, porque se é um tumor na região de cabeça e pescoço, você sabe que provavelmente vai ter radiação nessa região. Os seus cuidados em relação à infecção, em relação a tratamento vão ser mais radicais, tá? Principalmente se o paciente tiver vai ter radiação na região de cabeça e pescoço. Então, informações do tratamento, como eu falei, todas aquelas informações prévias, terapias, né? Quais as cirurgias que ele vai passar, se ele vai passar por cirurgia, quimio e rádio, para planejar melhor o seu tratamento. Então, na anamnese, são esses dados que são fundamentais, tá? Você vê que coisas bobas, né? Você, por que eu tenho que saber se o paciente usa palito? Tem, sim. Ver se ele morde caneta. Tudo isso tem que acabar, gente. Não pode acontecer durante o processo. Se ele se machuca, você e ele tem um pepino na mão. Avaliação clínica, né? Então, a partir daqui, a gente vai fazer a nossa avaliação clínica realmente. Vocês devem observar a condição da gengiva, ver se tem regiões de tumefação gengival, se tem regiões inflamadas. Se vocês tiverem a cureta, observe se tem bolsa periodontal em alguma região. Marque as regiões que você tem bolsa, vai ser importante você fazer o tratamento das mesmas. Lesões de cárie, condição do biofilme dentário, como que tá, se está muito alto, né? Se tem muito biofilme, tem que pegar no pé em relação à higienização. Eu faço o paciente vir com escova, principalmente aqueles pacientes mais teimosinhos, que sempre tem um teimosinho, né? Com a esposa do lado, eu faço ele escovar o dente. Costuma dar certo. Aí ele escova, que é uma maravilha. Eu falei assim, então, é assim que o senhor tem que escovar na sua casa, tá? O senhor tá vindo aqui e a escovação não tá desse jeito. Vamos pegar firme aqui nesse local. Explica bem direitinho mesmo, gente, porque isso é importante. Se tem lesões de cárie, e que profundidade essas lesões têm, qual a extensão das mesmas, restaurações defeituosas, se tem pontas, tá? Principalmente, raízes residuais, a existência de doença periodontal, se tem uso de prótese dentária que está machucando e está causando hiperplasias, porque se tiver vai ter que remover, ou vai ter que trocar por uma que seja bem adaptada. Tá bom? Eu me perdi. Tá. Se o paciente usa prótese dentária, se o paciente faz uso de aparelho ortodôntico, vai ter que remover e suspender o tratamento. Não pode ter nada na boca que machuque a boca. Então precisa realmente suspender o tratamento, infelizmente. É triste, é triste. Eu tenho pacientes jovens que descobriram que tinham leucemia, que tinham outros problemas e tiveram que remover. Sim, já tive. Tá? Bem triste, mas é um momento. Depois o paciente se recuperar, você vai e retorna com o tratamento, tá? Um exemplo importante dessa avaliação odontológica prévia é o tratamento, que são os dentes, né, com grandes restaurações defeituosas e coroas, que podem estar sintomáticos e ainda assim apresentarem necrose pulpar.
com o potencial de desenvolver abscessos, né, durante o tratamento oncológico. Gente, teve dúvida? É triste o que eu vou falar aqui, porque não é assim que eu gosto de atuar. Mas tem dúvida se você vai conseguir recuperar aquele dente? Extrai. Ah, Bianca, como assim? É assim mesmo. O dente está com pontas que podem machucar, tira. O dente está com raiz residual, você remove. O dente está com mais de 50% de perda óssea, você remove, né? Por quê? Porque você não vai ter tempo para recuperar do jeito que você deveria. E o paciente vai passar por um procedimento que ele vai precisar ter saúde na boca a todo custo. Então você tem que tirar tudo que vai dar problema, que pode dar problema lá da frente. Ah, ele tem esse dente aqui que tem essa coroa que está com infiltração e eu não consigo restaurar, não consigo fazer um novo núcleo, uma nova coroa boa, remove. Tá? Infelizmente. Mas você está fazendo isso para evitar que durante o processo durante o período em que o paciente está mais sensível, em que ele está mais frágil, ele tem que fazer esse procedimento e correr riscos sérios, graves, né, que é de extração. Que exames que você vai pedir? Você vai pedir uma panorâmica, básico, né, para você ver as estruturas, como é que estão, se o paciente tem... Uma coisa que é importante ver se ele tem cisto de retenção, tá? Se ele tiver cisto de retenção, região de seio maxilar, é muito importante que você avise o médico, principalmente se ele vai levar a radiação em cabeça e pescoço, tá? Avisa o médico vai agir vai procurar, né, o otorrinolaringologista dentro da equipe e vai passar um tratamento prévio para ele, para que ele não tenha problemas, né? Mas assim, é importante você pegar as radiografias e olhar muito bem olhado. Não é só passar o olho, não. Tem que estudar a radiografia. Eu, particularmente, gosto das periapicais. E, se possível, se o paciente, por exemplo, tiver um convênio, você pode pedir também as interproximais, que vão te ajudar a ver se o paciente tem cárie entre dentes. É muito legal. Você tem interproximal para você ver cárie entre dentes e você tem a periapical para você ver nível ósseo, para ver a parte periodontal, se está tudo bem. Eu acho que essas duas você consegue ver muito bem aí e estudar direitinho o paciente, tá? Os exames de sangue, pelo menos o hemograma e o coagulograma, se o paciente não tiver nenhum problema sistêmico adverso, né? Se ele tiver diabetes, você pede hemoglobina glicada. A gente já conversou sobre isso aqui. Já falamos também sobre os exames que se pede para pacientes com hipertensão. Então, dependendo do problema de saúde, você pede exames a mais, mas normalmente o hemograma e o coagulograma. Para quê? O que você vai procurar nesse exame? Se apresenta células anômalas, que aparecem, né? Células de formatos diferentes. Às vezes o paciente tem algum problema, o tumor hematológico, né? Mas também ver como é que está a parte dos glóbulos brancos, se a quantidade de células está ok, se o paciente não apresenta anemia, pré-tratamento, né? Como está a coagulação dele, se a coagulação está correndo de forma correta, para que você possa fazer os procedimentos. E o planejamento? Bom, gente, tendo essas coisas em mãos, tendo todas essas informações que a gente conversou, o que você vai ver, né? Eliminar todas as fontes de trauma oral. Então, se o paciente tem aparelho, você vai remover. Se o paciente tem restaurações que têm pontas afiadas, que podem machucar a mucosa, você vai remover. Se o paciente tem uma mordida que masca muito a bochecha, alguma coisa você vai ter que fazer para poder dar uma correção, né, para evitar esse trauma, máximo possível. Prótese mal ajustada, prótese com a mordida errada, que faz o paciente mastigar a bochecha, mastigar a língua, machucar a mucosa, vai ter que ser removida. E aí você vê se você possui capacidade de fazer essa prótese rapidamente e entregar ela de forma adequada, tá? Remoção do aparelho ortodôntico, restaurações deficientes também tem que ser removidas, né? E se possível, já faça as novas restaurações. Se são restaurações que você acha que vai dar canal, você faz canal. Você não espera, entendeu? Gente, se são restaurações grandes, você acha que daqui um tempinho vai dar canal, faz canal. Você não pode ter certeza, tá? Nesse momento você não pode ter certeza. Então, se você acha que vai dar problema, você já resolve. Ah, Bianca, mas é muito radical. O momento pede ações radicais, infelizmente.
Então é isso que você tem que observar e é isso que você tem que planejar no tratamento, infelizmente. Eu falo infelizmente porque eu também sou daquelas que gosta, apesar de ser implantodontista, ortodontista, eu gosto de manter dentes. Eu acho que estrutura dental é a melhor coisa que existe, é muito melhor para o paciente manter os seus dentes. E para a saúde da boca como um todo também. Mas no momento você não vai ter um lastro para ver se deu certo, compreende? Para ver se depois que o paciente tiver com adaptação muscular e tudo mais, deu certo. Inclusive, dependendo da situação, se o paciente é um paciente que tem dificuldade em usar prótese e tal, remove-se a prótese e conversa-se com a equipe multidisciplinar para mudar a alimentação dele, uma alimentação mais pastosa, porque ele não pode passar pelo trauma de adaptação da prótese. Então, se vai começar muito rápido, não vai dar 2 meses, por exemplo, vocês sabem mais do que eu que quando você coloca uma prótese no paciente, existe o processo de adaptação. Vão ter aftas, vão ter traumas, e se ele vai começar muito rápido esse tratamento, não dá tempo, gente. Então, não dá para fazer. Então, veja que você tem que focar em manter a gengiva e a mucosa intacta, saudável e intacta. Eliminar fontes de infecção antes da cirurgia. Então, todo dente que tiver um cisto, já foi tratado canal, já está com cisto, tem fístula, remoção. Quimioterapia ou radioterapia, antes da quimio e rádio, né? Extraindo dentes não restauráveis, raízes residuais expostas, dentes com doença periodontal severa, dentes, olha só, dentes impactados com possibilidade de pericoronarite. Sabe aqueles dentes semi-inclusos, aqueles dentes que têm uma inclinação mesial, né? Dentes não são horizontais, mas eles têm uma inclinação, eles estão mesializados. Esses dentes, gente, e tem lá um capuz por cima, remoção. Imagina o paciente tendo um processo de pericoronarite durante o tratamento. É muito grave isso, tá? Então, precisa remover. Tira tudo. Eliminar bordas cortantes e afiadas dos dentes. Sabe aqueles pacientes que têm bruxismo e o dente apresenta lâminas, como se tivesse laminado mesmo, porque teve um desgaste incisal, e aí você tem a sua cavação, chega a ver até a dentina dos dentes, assim, você tem aqueles bordos cortantes, tudo aquilo tem que ser aplanado. Você faz as restaurações, fecha aquelas cavidades e tem que dar um polimento para ficar bem lisinho, bem sem nenhuma ponta ativa. Não pode ter ponta ativa em nenhum local. Que mais? Eliminar bordas cortantes, afiadas dos dentes, restaurações e próteses que podem causar trauma, tá? Então, o que eu falei, questão da mordida, observar, né, se o paciente morde muito. Às vezes, gente, o paciente tem uma maloclusão e o dente está alta, tá assim, a parte de trás não está encostando da maneira como deveria, para ficar mais fácil, né? Aí tem que ser ortodontista para explicar a parte de Braulio, a parte da mordida em si. Se a bochecha entra ali naquela região, quando ele for mastigar, ele causa um trauma na mucosa. Então, às vezes, pegar, de repente, fazer um modelo de gesto do paciente, ver se é possível fazer algum tipo de restauração compensatória, alguma coisa nesse momento para evitar isso, né? Às vezes o dente está um pouquinho acima. Se você fizer ali refazer as cúspides, você já fecha aquela região, já evita que o paciente morda sobre a bochecha, né? Que a bochecha entre ali naquele local. Então, uma questão também de às vezes estudar um pouquinho, ver se é possível fazer algum procedimento para ajudar nesse sentido. Realizar extrações múltiplas, tá? Extrações dentárias múltiplas em pacientes que apresentam condições dentárias precárias. Eu já fiz uma aula aqui só sobre extrações múltiplas em que você remove, então o paciente tem, sei lá, doença periodontal generalizada, com mais de 50% de reabsorção, menos de 1/3 da raiz dentro de inserção óssea. Com uma grande chance daquilo dar problema, tira. Gente, faz extrações múltiplas. Infelizmente o paciente vai ter que usar uma prótese total. Faz extrações múltiplas, independente do caso, colocação de prótese. Se você tiver um tempo aí para o paciente se adaptar antes dele iniciar o tratamento. Em relação aos procedimentos cirúrgicos, quais os cuidados que você tem que tomar?
Procedimentos cirúrgicos como exodontia devem ser realizados preferencialmente 2 semanas antes do tratamento oncológico. Eu diria até mais. Se você tiver mais tempo, comece com as extrações, para que dê tempo suficiente de você fechar o máximo possível a região da mucosa, né? Fechar o máximo possível para ele começar praticamente no finalzinho do processo de cicatrização, tá? O tratamento imediato, né, inclui as extrações dos dentes irrestauráveis e com doença periodontal avançada. Intervenções endodônticas e periodontais também devem ser realizadas antes do tratamento oncológico. Então, dentes que você vê que a restauração está muito grande e é bem provável que venha a dar canal, a gente sabe, né? Sabe os dentes que tem aquela restauração que já dá sensibilidade no paciente, que não está lá aquela belezura, né? Remove, faz canal, põe uma inlay, né? Deixa ela bem adequada para o paciente não ter problema. Caso o dente apresente cistos, devem ser coretados e o alvéolo limpo, tá, gente? Limpa tudo, deixa tudo limpinho, aí você estimula o sangramento novamente para ter um bom fechamento e ter uma boa cicatrização. Não deixa cisto lá dentro. Entretanto, o intervalo de tempo entre a decisão de se tratar e o início da radioterapia é muitas vezes curto, ou seja, o tratamento deve ser imediato. Sim, quanto mais rápido você puder começar o tratamento, melhor para o seu paciente. Muitas vezes o médico está esperando essa parte para começar o tratamento dele. Se isso é possível, tá, gente? Porque tem paciente que o risco de morte é tão iminente que já começa o tratamento e vai fazendo o que dá. Você vai conversando com o médico, vendo o que é possível fazer, né? E vai em conjunto. Não, mas a maioria das vezes eles te dão um lastro aí. A média do tempo é em torno de 30 dias. Se você iniciar as extrações no comecinho, quando o paciente começou a vir com você você tem aí coisa de 3, 4 semanas para ter uma boa cicatrização, né? Claro que a gente sabe que a cicatrização completa é em torno de 3 meses, mas o início da cicatrização já tem um fechamento parcial do alvéolo, já dá para o paciente começar a fazer o tratamento. A depender do quadro do paciente, a avaliação médica se faz necessária. Se principalmente, gente, cânceres tipo leucemia, converse com o médico para ver o que é possível fazer ou não. Porque muitas vezes as discrasias sanguíneas são tão grandes que impedem você de fazer os procedimentos cirúrgicos. Aí, ao invés de você fazer extrações, você vai ter que pegar aquelas raízes residuais e fazer tratamento de canal e sepultar. Então, converse com o médico, vê o que é possível fazer, o que não é possível, tá? Se ele falar assim, tratamentos invasivos tem que pensar, aí você vai ter que fazer uma antibiótico terapia pré-operatória e fazer o acesso dos canais e então fechamento com sepultamento dessas raízes.